E aí, me diz, se você acordasse um dia assim e fosse olhar o jornal e descobrisse que as pessoas pararam de morrer, parece estranho, mas qual seria a sua reação? E é sobre isso que o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago, trata. Essa obra ela constrói uma utopia um pouquinho absurda em um cenário em que a morte ela para de fazer o que ela faz, ou seja, matar pessoas. E nisso o autor ele propõe algumas reflexões sobre a morte, que é a personagem principal nesse livro. No dia seguinte, ninguém morreu. E é assim que o livro começa. A morte, cansada de ser detestada pela sociedade, resolve suspender suas atividades. E aí, do nada, em algum país por aí, as pessoas param de morrer. Você provavelmente está pensando algo tipo, beleza, as pessoas pararam de morrer, onde isso é ruim? Calma, com o passar do tempo as coisas começam a se complicar. Sempre existem consequências. No decorrer da história, um grande caos se inicia. Os idosos e as pessoas doentes acabam agonizando, porque não tem como ir para um lugar melhor. Quem sofre acidente grave também não tem o seu direito à morte. Os serviços funerários acabam também não tendo a sua matéria-prima. Os hospitais e asilos sofrem uma superlotação. Companhias de seguro entram em crise. E a igreja, nesse ponto, ela já não tem mais muito sentido, porque não tem mais uma vida após a morte. E de pouquinho em pouquinho o cotidiano das pessoas começava a mudar. Porém, existia uma solução: se mudar de país. E foi justamente isso que aconteceu. Então a morte decide enviar uma carta que é lida na mídia. E nessa carta dizia que tudo voltaria ao normal, mas com uma diferença: quem fosse morrer saberia uma semana antes de acontecer, justamente para você resolver seus problemas e tudo mais. A intenção da morte com essa greve é mostrar aos seres humanos como é a vida eterna, mas isso não deu muito certo, então ela resolve voltar ao normal. Uma das cartas anunciando sobre a morte de alguém acabou sendo devolvida por um violoncelista. Palavra difícil. Isso faz com que a própria morte conheça esse cara. Os dois acabam se encontrando, se conhecendo. E aí depois que ela queima essa carta, ou seja, esse cara não vai mais morrer, os dois acabam ficando juntos. E no dia seguinte, ninguém morreu. As Intermitências da Morte acaba como começa. O final ele induz a repetição dos eventos que aconteceu lá no começo. E se você quiser saber como continua essa história, é só você ler de novo. Mas e você, o que você acha? Como seria se, do nada, as pessoas parassem de morrer? Bom, se você gostou desse vídeo, muito obrigado e quem sabe até um próximo.